Fala galera, bom dia, como estão todos vocês? Então galera, eu tava aqui no Facebook e me deparei com a história desse rapaz, desse homem, desse negro. Benedito Meia Légua é o nome dele. Me chamou muita atenção a história. Em primeiro lugar pelo nome, Meia Légua, né? A alcunha de Meia Légua. E para os que não sabem, Meia Légua são 3 quilômetros. E a história desse rapaz Benedito Meia Légua, ela é interessante. Eu puxei aqui a história dele e vou mostrá-la para vocês. Estamos aqui. Benedito Meia Légua é uma figura folclórica, né? Diz a lenda que ele foi um negro que era descrito como um homem, né, de estatura baixa, bastante carismático, como a maioria dos heróis folclóricos, né, do povão. Dizia que ele liderava grupo de trabalhadores rurais e escravos, né, cangaceiros, dependendo da versão da história. E ele tinha alcunha, o apelido de Meia Légua, devido ao fato de ter uma grande habilidade em se mover rapidamente, certo? Agora nós vamos aqui para as origens. Reza a lenda que Benedito nasceu numa comunidade rural, né? Sempre demonstrou uma inteligência diferenciada, uma grande habilidade, e teria se destacado em situações de conflito entre camponeses e proprietários de terra. Isso aqui era na época da escravidão. Populares, né, a história relata que ele tinha um grande senso de justiça. Dizem que ele invadia senzalas, né, para libertar escravos, e que tinha uma característica muito peculiar e muito particular. Ele vestia os parceiros dele, os coligados dele, os comparsas, sempre da mesma forma que ele. Então, quando ele era pego, né? Os fazendeiros diziam que tinham capturado o tal Benedito Meia Légua. Executavam e depois apareciam os outros, porque todos eram vestidos dessa forma. Ele era perseguido pela polícia e pelos latifundiários. Isso não gera muita surpresa, né? Porque geralmente os latifundiários comandavam as polícias, os grandes latifundiários, né? E voltando aqui a falar do Benedito, disse o texto que ele era muito sagaz, né? E que geralmente conhecia a geografia do local, né, onde ele ia desenvolver a ação dele. Isso é algo muito interessante, porque no livro A Arte da Guerra de Sun Tzu já destacava que alguém, para se dar bem na guerra, tem que conhecer o local onde vai ser desenvolvido o conflito, ok? Vamos voltar aqui para o Benedito Meia Légua. Existem várias lendas, né? Você sabe que o povão gosta dessas lendas. Dizem que ele tinha poderes sobrenaturais e que era imortal, que era rápido, né? E voltando aqui, reiterando, 1 légua são 6 quilômetros, como destaca aqui no texto, e Meia Légua são 3 quilômetros. Como sempre, os heróis populares com particularidades, com características de bom moço, né? Diziam que ele era muito generoso, que deixava moedas de ouro para as famílias mais pobres. Na história do mundo sempre apareceram
os Robin Hoods da vida. Na história do Brasil foram muitas as personagens folclóricas, né? E essa personagem Benedito Meia Légua era uma personagem muito, vamos dizer assim, misteriosa. Dizem que ele foi capturado, né, enquanto dormia dentro de um tronco de árvore, que foi denunciado por um vaqueiro. Essa é apenas uma das versões, né? Só que também existem outras versões a respeito do Benedito. Dizem que quando ele foi denunciado por esse vaqueiro, o que aconteceu? A polícia chegou juntamente com os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, e fecharam o tronco, né, onde ele dormia, e tocaram fogo, dando fim ao imortal, ao lendário Benedito Meia Légua. Mas também em outros textos dizem que é cercada de mistério, né? Como está aqui no texto, onde vocês podem ver. Diz que ele foi traído, né, por alguém próximo dele e capturado pelas forças do governo. Dizem até que de uma certa feita ele foi capturado por um capitão do mato, né? E que foi levado para o cemitério e largado lá. E que depois encontraram só as pegadas de sangue dele, que tinha ido embora. E isso apenas fortalecia, né, a lenda de que ele era imortal. Dizem que ele andava sempre com a imagem de São Benedito e que esse santo o protegia, dando características de imortal. Mas que ele foi pego dormindo nesse tronco de árvore, foi denunciado por alguém próximo, por um vaqueiro, e que a polícia e os latifundiários tocaram fogo e matando o revolucionário para a época, o inovador Benedito Meia Légua. Essa é uma das versões da morte do Benedito Meia Légua. Depois eu vou procurar gravar mais, né? Pesquisar mais e mostrar aqui no canal sobre a origem. Inclusive, dizem que de Benedito, dessa história do Benedito, é que surgiu a expressão popular, o ditado popular: será o Benedito. Isso devido ao fato de que todos os comparsas dele eram vestidos como ele, e quando matavam um comparsa, sempre aparecia outro. E as pessoas diziam: será o Benedito? Quando aparecia uma ação parecida com as ações desenvolvidas por ele, e ações executadas por ele, muitas vezes não eram ele, mas as pessoas já imaginavam que seria ele e diziam: será o Benedito? Mas é isso, esse foi o final de Benedito Meia Légua, numa das versões. Morto em um tronco de árvore, enquanto estava dormindo.